A história começa em um dia quente de verão. O garoto reflete que toda a família tem um segredo que quer esconder a todo custo. A cena corta para a noite, onde ele está conversando com a dona do orfanato. Ela diz que tem uma família que está interessada em adotar o protagonista. Ele acha estranho, pois já tem 14 anos, e normalmente as famílias sempre preferem adotar crianças mais novas. Ela diz que ele deveria tentar ir para a casa da família por pelo menos 3 dias, porém ele rejeita a ideia, pois diz que em 4 anos, já vai ser maior de idade, e vai conseguir se manter sozinho usando o dinheiro que tem guardado. Ela ouve isso e o suborna com dinheiro. Sua atitude muda completamente. Aqui, vemos que ele tem um caráter bem questionável quando o assunto é dinheiro. No dia seguinte, já na frente da casa da família, ele se admira com o tamanho da casa, pensando que eles com certeza devem ser bastante ricos, e que devem ser um casal de velhos irritante, mas assim que pensa isso, ouve uma voz vindo do outro lado da porta. Sendo aberta de surpresa, ele vê a família o esperando para dar boas-vindas. O prota fica sem reação e com vergonha, rapidamente percebendo a beleza de todos os membros da família, se questionando por que eles serem tão belos. Já na sala de estar, a matriarca da família começa com as apresentações. O nome dela é Misori, a filha mais velha de 19 anos é Arumi, e está na faculdade, enquanto a mais nova é a Memi, com 13 anos, e por fim o pai, Yakumo Iraji. O protagonista se questiona por que uma família aparentemente tão feliz e já com 2 filhas, quis adotar mais um garoto. Aqui descobrimos o nome dele, seu nome é Minamoto Shouta. As garotas ficam surpresas com seu nome, e Memi pergunta se pode chamá-lo de Shouta-kun. Ele fica com vergonha mas concorda, com Arumi o provocando, dizendo que ele parece delicioso, e Memi a repreende. A mãe diz que em sua família tem apenas mulheres puras e por isso quiseram adotar um rapaz. Ele pensa que só tem que aguentar 3 dias, e sairá com seus 1000 ienes. A cena corta para ele comendo com bastante entusiasmo, enquanto a mãe diz que é esperado de um garoto que coma com tanto entusiasmo. Ele pensa que é a primeira vez que come sushi. Quando percebe, vê que as 2 garotas estão o olhando com graça. Arumi diz que ele pode comer o quanto quiser, pois está de dieta, enquanto Memi diz que detesta sushi. Já o pai, comeu antes de Shouta chegar. Ele acende e come tudo em um piscar de olhos, com a mãe gritando de alegria. Ele está lavando a louça, reclamando que passou do ponto e dizendo que tem que arrumar alguma forma de retribuir o favor. Ele percebe que parte da comida estava no plástico, e se perguntando se alguém iria comer mais tarde. É quando a mãe entra na cozinha e com um olhar preocupada, diz que ele não precisava estar fazendo isso, o mandando ir relaxar. Ele tenta protestar mas ela diz que ele é um bom rapaz, enquanto faz carinho em sua cabeça, o que o deixa com vergonha, pensando que é assim que uma mãe se parece. A cena corta para a tarde, com o protagonista entediado por não ter o que fazer. Ele pensa em explorar a casa, quando o pai aparece e lhe dá dinheiro. Ele diz que queria poder o levar para dar um passeio, mas como está voltando tarde do trabalho esses dias não vai ter tempo para isso, já se despedindo. Shouta fica incrédulo e explode de emoção, se perguntando se não tem problema ele conseguir dinheiro tão facilmente. Ele vai até onde deixou a mochila na entrada da casa para guardar o dinheiro, e percebe que tem um par a mais de sapatos na porta. É quando a irmã mais velha aparece apenas de toalha, perguntando para a mãe onde estava o shampoo. Ela acaba dando de cara com Shouta, o provocando e dizendo que não tinha o visto. Ele cora se questionando se as mulheres mais velhas eram todas assim. Ele então percebe que Memi o estava observando, pergunta por que ele está corado. Ela pergunta se ele está livre e pede sua ajuda na lição de casa. Ele tenta negar e é quando a irmã volta perguntando se ele quer tomar banho com ela, enquanto Memi protesta, pois já tinha pedido sua ajuda antes. As 2 o puxam enquanto ele se questiona se irmãos são sempre assim. Já à noite, ele novamente percebe que tem algo de errado, pois tinha uma escova a mais no banheiro. Ele está passando pelo corredor, quando percebe uma porta de aço trancada. Ele percebe que tem um som vindo do quarto e logo a mãe aparece, dizendo que ele não tinha permissão para entrar no quarto. Já deitado, ele pensa que seu quarto é muito grande, e que nunca deve um quarto daquele tamanho. Ele se questiona o que tinha no quarto, e nas coisas que viu pela casa, mas decide não se meter nisso. Se ele se tornar um membro da família, ele poderia viver em paz e sem se preocupar, e assim pensa que vai poder dormir em paz aquela noite. É então que a cena corta para Shouta já de frente para a porta. Ele diz que só o fato de o proibirem, já faz ele querer olhar dentro da sala mais ainda. Quando abre a porta, ele se assusta com uma figura, sob a luz da lua, ele grita que é um monstro. A pessoa rapidamente corre até ele, pulando em sua direção e agarrando seu pescoço. No chão ele ouve uma voz, percebe que toda a família está observando, dizendo que ele os fez poupar tempo. Ela anda que Yuki faça o que tem que fazer de uma vez. Ele se questiona do que ela estava falando. Arumi diz que se ela não fazer, vai acabar morrendo. Yuki chorando, diz que sente muito, e ataca Shouta, o mordendo e sugando seu sangue. Ela se desculpa novamente.
Ela diz que estava delicioso e desmaia ao lado de Shouta. Não só ele, mas toda a família parece parar por um momento. Eles estão confusos, se questionando como ele ainda está vivo. Ele se lembra que foi nesse dia que ele entendeu qual era o segredo da família Iraji. Antes de continuar, deixe o like e se inscreva. A família está reunida na sala. Eles admitem que são uma família de vampiros. Shouta parece não acreditar, mas o pai diz que o plano deles era matá-lo pelo bem da família, mais especificamente, pelo bem da filha do meio, Yuki. Como ela está em fase de crescimento, eles precisavam de sangue fresco, de um humano vivo para que ela se alimentasse. O problema é que nos dias modernos, é muito difícil conseguir fazer isso sem chamar atenção, então quando acharam um garoto saudável, e que não tinha família, eles não poderiam perder essa chance. Shouta fica indignado, dizendo que não existe uma família assim. O pai entende que isso pode parecer um absurdo, mas no fim, é tudo belo bem da família, e que humanos fazem a mesma coisa pelos seus. Shouta fica cabisbaixo, e pensa que mesmo assim, matar humanos parece um pouco demais, quando o pai finalmente pergunta, o porquê ele ainda está vivo? Acontece que quando um vampiro morde um humano, ele fica sem sangue algum, e morre de hemorragia. Shouta até concorda que se sentiu levemente tonto ao ser mordido, mas que agora já estava tudo bem. É quando Yuki os interrompe, e diz que não conseguiu tomar muito, pois o sangue era tão bom, que só conseguiu tomar um pouco e já estava satisfeita. Todos se alegram, com o pai dizendo que era como se ele tivesse um corpo especial, enquanto a mãe diz que não precisariam mais matar humanos. É quando Arumi diz que também queria experimentar o sangue dele. Shouta não perde tempo e sai correndo, dizendo que não iria nem mesmo esperar os 3 dias para ter seu dinheiro. É quando a cena corta, e vemos que ele está preso em uma cela. Ele grita, pedindo para alguém o salvar, mas a mãe diz que não adianta, pois ninguém irá aparecer para salvá-lo. Eles começaram a se questionar o que deveriam fazer com ele, e se deveriam apenas sugar todo o sangue de uma vez. É quando Shouta tem uma ideia. 100 mil, se derem 100 mil para ele irá contribuir com eles e dará todo o sangue que precisarem. A mãe acha graça da tentativa dele, e diz que o admira por tentar, mas ignorando sua proposta. Quando estavam saindo, Yuki aparece na porta, dizendo que deveriam ouvir a proposta dele, e que não seria um mau negócio, já que assim, ela não iria mais precisar se sentir culpada por ter que matar humanos. A mãe entende o lado da filha, e concorda com o acordo. Na manhã seguinte, Shouta acorda, e pensa se não foi tudo um sonho. Ele reflete que se não fosse por Yuki, ele nem sabe o que teria acontecido com ele. É quando ele ouve um barulho vindo da sala, ele vai ver o que é, e vê que é apenas a mãe limpando. Ela sorri e se questiona como ele estava, e se tinha dormido bem. Ele ainda parece meio abalado, mas concorda que sim. É quando alguém se esbarra nele por trás o dando um susto. É Meme, que ainda está de pijama e sonolenta. A mãe briga com ela, dizendo para acordar de uma vez e ir se trocar, pois hoje ela teria aula de natação. É quando Arumi chama por sua mãe da cozinha, dizendo que tinha acabado o suco de tomate, com a mãe dizendo que seu pai apenas tinha se esquecido de comprar mais. Shouta reflete que então é verdade que vampiros tomam suco de tomate, e fica surpreso quando a mãe diz que eles teriam que pedir comida, com Shouta pensando que eles podiam pedir qualquer coisa. É quando alguém aparece dando bom dia. Era Yuki, agora já recuperada. Shouta até pensa ser outra pessoa. A mãe fica aliviada de ver a filha saudável, enquanto suas irmãs ficam felizes por vê-la bem. Elas correm para abraçá-la. E ela se desculpa por ter as preocupado tanto. Shouta se questiona se só pelo pouco sangue que ela tomou, ela já tinha melhorado tanto. É quando o pai aparece com o suco de tomate, porém acaba deixando cair e suja suas filhas. Enquanto Shouta se sente isolado, se questionando se então isso que era uma família de verdade. A cena corta para mais tarde, com o Shouta se sentindo entediado e com calor. Ele decide ir ao mercado para comprar coisas para casa. Quando está saindo, a mãe o questiona onde ele estava indo. Ele diz que ouviu ela dizendo que não tinham ido no mercado e por isso estava indo agora para ajudar, mas que ela não precisa se preocupar, pois como eles ainda não pagaram os seus 100 mil, ele não irá fugir. Ela sorri e diz que nesse caso, ele será de grande ajuda. Ele já está voltando do mercado com as sacolas, e acabou de perceber que essa é a primeira cena que vemos no primeiro capítulo. É quando Yuki aparece, segurando uma das sacolas, dizendo que como as aulas de verão acabaram, ela iria ajudá-lo a carregar a sacola. Ele fica sem jeito, e a agradece por tê-lo salvado ontem à noite, e que ela não precisa se preocupar, pois quando acabarem os 3 dias, ele irá pegar o dinheiro e sumir de suas vidas, dizendo que não iria contar nada do que viu sobre sua família. Ela para e pergunta se ele é idiota, o deixando confuso. Ela diz que ele é idiota por achar que vai conseguir sair dessa com vida. Ele percebe que ela já deve ter passado por poucas e boas, e que não precisa se preocupar, pois se é para ela melhorar. Então não vê problema nisso. Ela se irrita, se questionando se ele não entende, que se ele não tivesse aparecido, ela poderia ter morrido. Ela parece desistir de brigar e apenas pega a sacola do chão e continua andando, dizendo que não é sobre tomar sangue humano, e com um sorriso triste, ela diz que ele nunca poderia entender, o deixando para trás. Nós voltamos no tempo,
Para a noite em que Shouta está deixando o orfanato, uma criança pergunta se ele estava mesmo indo embora. Eles imploram que ele não vá, pois sentirão saudades, mas Shouta as tranquiliza enquanto esconde algo nas costas. Ele diz para elas que de jeito nenhum ele iria embora, estaria de volta em 3 dias. A criança pergunta se eles estariam juntos para sempre e ele concorda. Porém, apenas esse dinheiro não é o suficiente para salvá-los. Voltamos para o presente, e Shouta está descansando enquanto ouve as cigarras. Ele se lembra de Yuki olhando com raiva, dizendo que por culpa dele ela não pode morrer, e seu sorriso triste, ao dizer que humanos não entenderiam. Ele não sabe o que fazer, quando alguém chama sua atenção, perguntando se ele ainda não conseguiu fazer Yuki beber seu sangue. Mas ele volta sua atenção para o jardim ao perceber que era apenas Harumi, decidindo a ignorar. Ela ri e senta com ele, dizendo que Yuki está pensando em muitas coisas, e admite que era igual quando tinha a idade dela. Shouta pergunta o que aconteceu com o cara que ela bebeu o sangue, e Harumi aponta para o jardim, revelando que ele está enterrado ali. Isso assusta Shouta, e Harumi faz sinal de silêncio, dizendo que esse era o segredinho deles, ele não sabe se isso foi uma piada ou não. Shouta fica pensativo e diz que era órfão, então nunca conheceu sua família, mas imagina que eles tenham que lidar com muitas coisas difíceis. Harumi concorda, e pergunta por que ele queria o dinheiro, e se era para ele morar sozinho. Mas Shouta diz que iria apenas gastar com coisas que ele gosta. Porém Harumi o lembra que o contrato acabaria amanhã, isso significa que se ele não fazer Yuki beber seu sangue até amanhã, nada de dinheiro para ele. Isso faz Shouta realmente ficar tão assustado que até grita, enquanto Harumi ri dele e deseja boa noite. Na manhã seguinte, vemos que ele já estava importunando Yuki logo cedo. Ele pede que ela não diga isso, apenas uma mordida já serve, Yuki realmente fica tentando, mas rapidamente muda de ideia. Ela passa por ele o ignorando, Shouta não entende qual motivo ela tem para se negar a esse nível. Yuki se despede da mãe dizendo que já estava indo para suas aulas de verão, a mãe está preocupada pois ela parecia mais abatida que o normal. Sua irmãzinha questiona se Yuki na verdade não quer beber o sangue de Shouta, mas Harumi diz que isso é óbvio. Ela diz que uma vez que se bebe sangue fresco você fica viciada, e Memi diz que também queria provar o mais rápido possível. Harumi reflete que ela realmente não pensa muito. Shouta está seguindo Yuki enquanto implora para ela beber seu sangue, ele diz que mesmo que seja só um pouquinho já está bom, caso contrário ele voltada para a cela. Yuki manda que nesse caso ele simplesmente fuja logo, mas Shouta lembra que se ele fizer isso, eles não darão o dinheiro para ele. Yuki começa a se irritar de sua insistência e começa a correr, logo entrando no metrô, ela realmente parece abatida, e Shouta aparece perguntando se está tudo bem, mandando que ela beba de uma vez, mas ela mais uma vez sai correndo. Ela passa em um mercado para comprar uma marmita, e Shouta tem certeza de que tem um gosto bem melhor que isso. Yuki parece estar ficando cada vez mais sem forças. Ela finalmente chegou na escola, mas está completamente cansada. Quando Shouta mais uma vez aparece, ela grita zangada que ele não pode a seguir até dentro de sua escola, e Shouta reflete que as escolas não têm muita segurança no verão. Mais uma vez Yuki apenas sair correndo já desistindo de discutir com ele. Ela chega até o topo do prédio claramente exausta, e acaba caindo no chão. Ela implora para que Shouta pare de a provocar, e ele grita que ela não tem mais para onde correr, ele avisa que ela deveria beber logo seu sangue para ele receber seus 100.000 ienes. Yuki está na ponta do telhado e sorri tristemente para ele, e simplesmente decide pular dali. Shouta para por um segundo se questionando se vampiros podiam voar, mas logo corre até ela segurando seu braço ao perceber que isso não era possível. Ele questiona o que ela está pensando, mesmo que ela não queira seu sangue não há motivo para se matar, ele não entende por que ela está resistindo tanto a isso. Yuki pede apenas que ele a solte, pois já está cheia disso, mas Shouta se nega. Ele exclama que não vai deixá-la morrer, e acaba raspando seu braço da quina do chão, o fazendo sangrar. Seu sangue se espalha por seu corpo enquanto Yuki se pergunta como tudo acabou assim. Shouta finalmente perde as forças e acaba deixando Yuki cair, mas acaba indo junto enquanto grita, mas Yuki simplesmente cai em pé, e Shouta cai de cara do chão. Ele está com dor, mas percebe que eles não estavam tão altos assim, perguntando se ela estava apenas fingindo. Mas ele olha Yuki que realmente parece sem força agora. Ele fica sério e se aproxima, dizendo que tinha sangue de sobra e que isso era um desperdício. Porém Yuki resiste à vontade mais uma vez, ela grita dizendo que não pode perdoá-lo. Por culpa dele ela não teve que virar uma assassina, por culpa dele ela ainda pode viver, em lágrimas. Ela diz que se ele não estivesse lá, ela poderia ter se tornado alguém que não merece viver, e finalmente desistir, dizendo que ele deveria assumir a responsabilidade. Mais uma vez percebendo que seu sangue era delicioso, isso faz Shouta corar, o pegando de surpresa. Ela pergunta por que ele estava tão obcecado por dinheiro.
Ela questiona se ele ainda não entendeu que mesmo tendo dinheiro, ele ainda não poderá ser feliz enquanto estiver com sua família. Shota diz que isso pode estar certo, mas mesmo assim ele ainda pode salvar outras coisas. Ao voltar para casa, a mãe pergunta se Yuki bebeu seu sangue, ela concorda enquanto cora, e todos ficam felizes, pois realmente estavam preocupados. A mãe pega o dinheiro para dar a Shota, mas ele diz que isso não era necessário, o que a deixa surpresa. Ele se curva, e pede que ao invés disso, que o deixe fazer parte dessa família. Isso surpreende a mãe, ele diz que estava tudo bem se só o virem como alimento, ele pode lavar, cozinhar e cuidar da casa, por isso, ele pede que o deixem ficar. As irmãs parecem felizes com a ideia de tê-lo ali para as servir e a mãe pergunta o que fez ele mudar de ideia. Shota pede que em troca eles usem sua fortuna para salvar seu orfanato, pois logo ele deixará de existir. A mãe sorri ao compreender a verdadeira motivação de Shota, ela diz que não será um problema, e mais uma vez eles dão boas-vindas à família Hiraji. No orfanato, Shota se despede das crianças que estão chorando. Ao chegar no portão, ele tira o chapéu agradecendo os 10 anos que estava aos seus cuidados. Sua amiga de infância pergunta se ele estava mesmo indo embora, e ele se vira logo começando a chorar também, dizendo para que todos se cuidem bem. A mãe diz que existe uma condição para que Shota vire parte de sua família. A condição é que ele nunca poderia revelar em hipótese alguma que eles são vampiros, e pergunta se ele seria capaz disso. Shota prontamente responde que sim, e que sua boca era um túmulo. Meme e Harumi o agarram, dizendo que ele sofreria com cócegas se contasse, mas Shota acaba com sua diversão revelando que não sentia cócegas. Meme diz que ele era chato, enquanto Harumi diz que isso é típico de um humano, mas Shota claramente estava mentindo. A mãe diz que enviará dinheiro para o orfanato todo mês, se eles traíssem o acordo seria desfeito, porém Shota apenas pensa em como é sortudo por ter encontrado uma família com condições. Assim, Yuki fica encarregada de levá-lo até seu quarto. Agora é oficial, a partir de hoje ele teria uma nova família. Yuki diz que Shota se deu bem, pois ele conseguiu fazer parte de uma família com dinheiro como tanto queria, mas ele retruca, dizendo que quem se deu bem foi ela, e Yuki nega isso. Harumi os observa, pensando que foram os dois que se deram bem. Eles chegam em frente ao seu novo quarto, e Shota fica abismado, se questionando se não tinha problema ele ficar com um quarto tão grande. Yuki mostra que já tinham roupas para ele, e que foram ela e suas irmãs que escolheram. Shota fica feliz por ter tantas roupas, pensando que poderia usar uma diferente todo dia, mas questiona se elas não eram meio estranhas. Ele se joga no chão, admirando seu quarto. Yuki chama sua atenção, dizendo que se ele precisar de alguma coisa pode falar para seus pais. Ela diz que é melhor que ele se acostume logo a essa vida, pois com as férias de verão acabando logo, as aulas começariam em breve. Isso surpreende Shota que não pensou que voltaria para a escola, e o que o lembra que é obrigatório que ele vá para a escola, já que ainda está no primário. Corando, ela diz que isso meio que ajudaria ela também. Shota fica sério e pergunta se ele seria seu agora, mas ela rapidamente o corrige, dizendo que ele apenas não podia ficar em casa o dia todo. Durante o almoço, ele pediram pizza. Shota está muito animado enquanto Harumi reclama, pois já avisou que estava de dieta. Shota está feliz pois foi a primeira vez que ele pediu pizza pelo telefone, não acreditando que ela realmente chegou após fazer o pedido pelo telefone. As garotas se perguntam que tipo de vida Shota levou até agora. Ele rapidão tira um pedaço de pizza, parecendo muito animado, e diz que estava uma delícia. Yuki pergunta se não era grande demais para ele comer sozinho. Harumi diz que daria para cada um comer 3 pedaços, mas Meme aponta que Shota já comeu 5. A mãe sorri e pergunta qual lugar ele ocupa para se servir, considerando que Harumi tem 19, Yuki 16, Shota 14 e Meme 13. Mas sendo um bom machista opressor ele diz que seria o primeiro, isso choca as garotas, menos Meme que estava mastigando, já esperando ser a última de qualquer jeito. Ele diz convicto que sempre foi o primeiro no orfanato, mas Yuki o lembra que eles não estão mais no orfanato. Harumi diz que o correto é que ele seja o terceiro. Meme comemora que conseguiu um irmão mais novo, mas Shota lembra que ainda é mais velho. O pai apenas concorda em ler o jornal. Mais tarde, Shota reflete que ao entrar em uma família, ele conseguiu um quarto e roupas só para ele apenas das roupas não serem seu estilo, e ainda pode comer o que quiser sem limites. Ele está se abanando na janela e pensa que isso é o que chamam de felicidade.
Ele tinha certeza que seria tratado como escravo, mas está convicto que a felicidade é ser tratado assim. É quando ele vê a mãe saindo e se pergunta onde será que ela vai, e do nada ele se teleporta para o lado dela, dizendo que ela poderia avisá-lo caso precisasse comprar algo, pois estava com tempo livre. A mãe ri e diz que não seria possível para ele, pois esse era seu dever como mãe, e Shouta fica confuso com isso. Ela explica que na família cada um tem sua responsabilidade, com a contribuição e suporte de cada um deles continuam vivendo, isso que é família. Shouta animado questiona qual era seu dever, e a mãe apenas diz que um dia ele saberá. Ele se questiona se teria que descobrir por si mesmo. Eles vão para o açougue. O açougueiro pergunta o que ela gostaria hoje, dizendo que receberam uma carne de primeira. Shouta reflete que apenas de serem vampiros, eles pareciam poder comer normalmente. A mãe pergunta se não tinha aquilo. Com uma cara sinistra, ela pergunta sobre coração de porco, o que assusta Shouta. Com sangue fresquinho escorrendo, ela gostaria de um coração fresquinho, isso assusta Shouta. Ele pergunta em pânico o que ela pretende fazer com um coração, o que ela está pensando, assim fica na cara que é uma vampira. O açougueiro ri e diz que isso realmente era muito fedido para comer, só se fosse um vampiro, e a mãe ri concordando, pedindo que ele veja esse bife de primeira mesmo. Shouta não entende o que acabou de acontecer, ele segue em caminho até encontrar duas senhoras, que a cumprimentam, dizendo que seu kimono estava lindo e que toda vez que se viam ela parecia mais nova. Querendo saber seu segredo, ela ri e diz que é porque era uma vampira. Shouta pensa que ela disse na lata. A senhora pergunta se então Shouta seria vítima, mas a outra corrige, dizendo que o certo é presa. A mãe diz que é algo do tipo. Elas se despedem dizendo que esperam vê-la na associação de moradores hoje à noite. Shouta não entende o que está acontecendo, e a mãe diz que o melhor lugar para se esconder uma árvore é na floresta. Shouta ouve uma buzina e olha para trás, vendo que o pai foi buscá-los de carro. Ele pensa que isso era muito chamativo. Alguns garotos se aproximam admirando o carro, eles perguntam quanto custou, e sorrindo o pai diz que foi milhares. A mãe diz que hoje eles estão com tudo, e bem nesse momento as irmãs aparecem, chamando a atenção de todos. Alguns garotos questionam por que Shouta está perto delas, ele pensa que isso realmente chama muita atenção. Ele se questiona se essa família realmente quer esconder que são vampiros. Yuki diz que agir sorrateiramente é muito suspeito, mas Shouta acha que isso já é demais. Ele realmente entrou em uma família incomum. Alguém se desculpa com Shouta, dizendo que só cabiam 5 pessoas no carro. Ele reclama que são só 50 metros até em casa, nem sabe por que estão de carro. Durante a noite, Shouta pensa no que a mãe disse sobre cada um ter uma responsabilidade, quando alguém aparece em sua janela perguntando se ele estava acordado. É Harumi, que diz estar na hora da caçada, mandando ele ir com ela. Obrigado por assistir até aqui. Para mais vídeos, deixe o like, comente e se inscreva. Até a próxima.